Olá, meu nome é Guilherme do Bristop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde eu normalmente falo sobre história. E esse daqui é não só mais um, como o último vídeo da série Histórias de Livros Perdidos, na qual eu trouxe vários e trago aqui um último livro que se perdeu, que foi destruído, ou ainda que nós não sabemos onde está e de um jeito ou de outro está inacessível para nós. E esse vídeo aqui começa com uma história triste, com um suicídio de Sylvia Plath, que aos 30 anos decide tirar a própria vida depois de uma tentativa mal sucedida 10 anos antes. Quando ela morre, ela deixa para trás um filho, uma filha e um marido, do qual ela já estava separada, mas que após a sua morte passa a ter legalmente o direito sobre a sua herança literária. E é esse marido dela quem vai julgar e vai decidir que algumas coisas merecem ser publicadas e outras não. Esse marido dela, chamado Ted Hughes, muitas vezes vai ser considerado como o culpado por esse suicídio de Sylvia Plath. Até que muito tempo depois, poucos anos antes dele morrer, ele acaba publicando alguns poemas dele, mas também várias cartas que ele escreveu para Sylvia Plath, mostrando que, na verdade, essa situação era bem mais complicada do que ela aparentemente parecia. E que ela não podia ser vista, muito menos julgada com tanta simplicidade, a ponto de dizer que havia só um culpado, e que era ele. Mas a Sylvia Plath, escreve aqui pra gente, George Van Straten, é uma pessoa que parece sempre ter cotejado a morte, a ponto que a sua vida e carreira acabam sendo bem complicadas por isso. Em uma carta que a Sylvia Plath escreve à sua mãe, ela diz que sempre buscou a infelicidade junto à afirmação literária, como se a infelicidade fosse necessária para se criar a arte, e uma coisa não tivesse indissociada da outra. Inclusive, Sylvia Plath, antes de morrer, ela destrói algumas coisas. Ela destrói os seus diários, nos privando de saber algumas coisas que ela escreveu e passou nos últimos anos da sua vida. Ela destrói esses últimos diários dos anos em que ela mais sofreu pelo seguinte: ela não queria que os seus filhos, de acordo com ela, lessem aqueles diários, soubessem do sofrimento dela e também sofressem. Ainda assim, isso não evitou que o seu filho mais novo, Nichols, tivesse o mesmo triste destino que a mãe. Alguns diários dela de anos anteriores foram publicados, e se você quiser ler, tiver vontade, apesar de ser algo como esse vídeo, bastante pesado, eu vou colocar o link aqui na descrição para que você tenha acesso caso queira isso. São coisas pesadas, são coisas complicadas, mas a vida, infelizmente, por vezes também é. E Ted Hughes, o marido de Sylvia Plath, ele foi publicando várias coisas que ela escreveu ao longo do tempo, conforme ele achava necessário ou achava ainda que seria bom publicar. Porém, ele nunca publicou uma coisa, um romance que ela começou a escrever e nunca terminou, chamado Double Exposure. Inclusive, na introdução de outro livro da Sylvia Plath, chamado Johnny Panic e a Bíblia dos Sonhos, ele escreveu que Double Exposure se perdeu totalmente nos anos 70 e ele não existe mais. E assim a gente nunca soube e talvez nunca saberá o que aconteceram com essas 130 páginas que ela deixou escritas. Nós sabemos de uma coisa, porém, o que talvez nos dê esperanças, e se muitas pessoas têm esperanças de que esses livros perdidos apareçam, talvez o caso de Sylvia Plath seja um dos em que há mais esperanças e tenha mais chances delas serem concretizadas. Pelo seguinte, Ted Hughes morreu em 1998. Porém, ele doou alguns papéis à Universidade da Geórgia, com uma única condição: que eles só fossem lidos 60 anos depois da morte de Sylvia Plath. Mas se eu não falei datas, não precisa abrir o Google, não precisa fazer pesquisa. Isso vai acontecer no ano de 2022, ou se você preferir, ano que vem. Muitas pessoas esperam há muito tempo por esse ano para saber o que foi que o Ted Hughes doou ali para a universidade e que só pode ser aberto tanto tempo depois. Eu e talvez você nos juntemos agora a essas pessoas que esperam, com a felicidade de ter que esperar bem menos tempo do que elas. Quem sabe assim daqui a um ano eu não faça um outro vídeo sobre a Sylvia Plath aqui pro canal. E assim, com esperança, apesar de uma história bastante pesada e bastante triste, eu concluo não só esse vídeo como essa série. Lembrando sempre que essa série foi toda escrita em cima do livro Histórias de Livros Perdidos, do George Van Straten, cujo link colocarei aqui na descrição caso você queira ler, e vale a pena. Essa série deu um certo trabalho para fazer, embora eu tenha usado praticamente boa parte das coisas do livro do George Van Straten,
Os problemas foram técnicos, teve um vídeo aqui que eu tive que gravar 4 vezes, é por isso que a série atrasou tanto e eu até desisti dela no meio do caminho. Uma coisa que essa série me ajudou a fazer foi conhecer novos autores. Isso é algo que eu acho muito interessante e que vale muito a pena. A cada autor que nós lemos, seja um que se perdeu ou não, nós conhecemos novos autores e vamos atrás deles, sempre com a vã esperança de que a gente consiga ler tudo, mas nunca conseguiremos, infelizmente. Porém, ter a possibilidade é sempre bom, o que não acontece com livros perdidos. Talvez eu faça outros vídeos para essa série, fora do livro do George Van Straten, mas falando sobre outros livros que se perderam. São muitos. Não prometo que eu farei, quero fazer outra série aqui para o canal, mas isso você vê aqui no futuro. Obrigado a você que me acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado dessa jornada e espero que você continue ela sozinho como uma jornada literária, lendo Hemingway, lendo Gogol, lendo Sylvia Plath e vários outros livros que eu espero um dia apareçam e que não estejam perdidos para sempre. Sempre tem esperança no final. Um abraço.